Bem, já faz bastante tempo desde o último resumo, não é? 1 mês e alguns poucos dias. Bem, eu acabei demorando bastante pra fazer a continuação porque eu não tava conseguindo tempo pra ler o volume e também conseguindo tempo pra poder editar, já que as minhas aulas voltaram e eu tava muito ocupado com provas. Na verdade, no dia que eu tô gravando isso aqui, também no dia que eu tô postando, eu vou estar ocupado com provas. E eu vou tentar o meu máximo possível pra trazer o próximo resumo o mais rápido possível. Pelo menos não ao ponto de demorar 1 mês. Eu vou tentar fazer, eu juro, eu vou tentar meu máximo. Gente. Mas agora deixando desculpas de lado, hoje vou trazer o resumo do volume 11 da Light Novel de Overlord, onde dessa vez o Ainz ele vai ir para o reino do Arf. Então, sem enrolação, bora começar com o resumo do volume 11, o artesão do anão. Depois de voltar do Império, Ainz sentou-se à sua mesa em Erantel e se inclinou pesadamente contra as costas da cadeira, começando a pensar sobre os preparativos para a guilda de aventureiros. Mas o que não saía da sua cabeça era a runa que ele tinha encontrado em uma espada. E depois de pensar bastante tanto sobre as runas e também sobre os dwarfs, Ainz decidiu explorar o reino dos anões para ver se talvez ele pudesse encontrar algum jogador. Só que, claro, ele não poderia ir sozinho, já que ele não sabe se aquele lugar poderia ser perigoso até mesmo para ele. Então, pensando em quem levar, Ainz decidiu que levaria Aura e Shoutier como suas guardas-costas. E o motivo para escolher as duas era porque Aura, junto dos monstros que ela comanda, poderia ser usado como tanque e até usar os monstros como uma isca para que eles escapassem. Já Shoutier poderia ser usada como um trunfo contra um inimigo poderoso. Então, quando ele fez a sua escolha, uma mensagem de Entoma veio à sua cabeça, onde ela disse que um Lizardman iria fazer um relatório para ele. Então, usando a magia Gate, o Lizardman chamado Kyuko foi até Ainz para fazer o relatório. E depois de ter feito, Ainz aproveitou o momento para perguntar a Kyuko se ele sabia alguma coisa sobre o reino dos anões. E Kyuko responde dizendo que já ouviu falar que os dwarfs são uma espécie que constroem cidades em minas produtivas e usam os minérios extraídos para fabricar todo tipo de equipamento de guerra. E isso era tudo o que ele sabia. E que caso ele quisesse um guia para o reino, o Zembero, que era o ex-líder da tribo, poderia servi-lo. Então, agora com um pouco mais de informação, Ainz logo dispensou Kyuko e depois mandou uma mensagem para Aura e Shoutier, ao qual depois de receber a mensagem, ficou completamente ansiosa para poder cumprir sua missão, já que seria uma oportunidade dela se redimir pelo seu controle mental e também mostrar que Shoutier Bloodfallen não era uma inútil, enquanto a Aura só ficava preocupada com que tipo de inconveniência a Shoutier poderia acabar causando. E depois de organizarem tudo, todos já estavam prontos para começar a viagem para o reino dos anões. Então, montados nas feras mágicas para ir até o reino dos dwarfs, os dias têm se passado e encontrar o reino dwarf tem se mostrado ser uma tarefa um pouco difícil, pois como faz 5 anos que Zembero visitou o reino, as suas memórias estavam um pouco vagas. Só que durante uma de suas pausas da caminhada, Ainz usou um feitiço para poder ver um pouco das lembranças do Zembero sobre o caminho. E por mais que tenha sido um pouco difícil, eles após um bom tempo finalmente conseguiram chegar até o reino dos dwarfs. Porém, para a infelicidade do Ainz, mesmo pedindo para os seus subordinados gritarem várias vezes, não houve nenhum sinal de vida. Então, usando os Hanzos como investigadores e depois de entrar nos túneis, eles puderam ver que o local parecia ter sido abandonado pelos dwarfs, o que acabou sendo algo muito estranho. Mas após um tempo de investigação, os Hanzos finalmente conseguiram algum rastro da presença de alguém. E esse rastro foi um som de alguém cavando um veio de minério. Então, não querendo assustar um indivíduo misterioso, Ainz ordenou que Aura fosse até o responsável pelo som, enquanto ele ficaria invisível, enquanto Shoutier e os outros ficariam de guarda. Então, com a ordem dada, Aura, após ir até onde o som vinha, ela descobriu que quem estava fazendo aqueles barulhos era um dwarf, onde depois de ter sido pego de surpresa por Aura, se apresentou como Gondol Firebird, onde depois de uma leve desconfiança, começou a conversar um pouco com a Aura sobre os túneis e os perigos sobre eles. Mas o mais importante dito é sobre o do porquê o reino estar abandonado, onde o motivo é porque os Quagoas estavam por perto. Basicamente, os Quagoas são demi-humanos bípedes que parecem toupeiras que tinham garras que podiam perfurar até
mesmo aço. E eles eram uma raça que causava bastante problema para os anões. E por isso mesmo, os dwarfs decidiram abandonar a sua cidade. E depois de já ter ouvido a conversa o suficiente, Ainz finalmente decidiu se revelar para o anão, desativando a sua invisibilidade. O que acabou assustando bastante o Gondor, mas depois de explicar tudo, ele logo se acalmou. E após conseguir um pouco da confiança do anão, Ainz foi direto ao ponto e perguntou para Gondor sobre os caracteres rúnicos que ele encontrou. O que, ao ouvir aquilo, fez Gondor ficar sério na mesma hora, mostrando claramente a sua infelicidade. Então ele começa explicando que existem no máximo 90 runas diferentes, sendo elas 50 runas menores, 25 runas médias, 10 runas superiores e 5 runas grandes, com a runa que o Ainz encontrou sendo a runa média Lagus. Gondor então explica que 100 anos atrás os dwarfs exportavam armas mágicas esculpidas em runas para o Império, mas que depois de um certo tempo esse costume acabou se perdendo, e o motivo disso foi porque eles foram avançando tecnologicamente. Assim, as runas foram consideradas obsoletas. Fora também os pontos negativos que tem apenas para criar uma runa, mas por querer que esse costume não morra, Gondor ter feito pesquisas com as runas, por mais que não tenha progredido e apenas enfrentado dificuldades. Então, vendo que poderia tirar proveito da situação, Ainz decidiu contratar tanto Gondor como também todos os ferreiros rúnicos do reino dos dwarfs para Nazarick, já que assim como Gondor, Ainz também vê utilidade nas runas. Só que antes mesmo que ele pudesse começar a pensar no assunto, ele recebeu uma mensagem de Shouthier. Ela começa se desculpando, dizendo que mais alguém acabou entrando na caverna através do túnel de edificação que eles usaram, e esses intrusos eram mais de 100 quagoas. Então, para já lidar contra um inimigo problemático, Ainz mandou que Shouthier perseguisse os intrusos e que os capturasse, e assim ela fez. E depois de uma rápida perseguição, Shouthier encurralou todos os quagoas e os imobilizou com o Mass Hold Species. E depois de capturar todos eles, Shouthier usou o Charm Species no líder dos quagoas para conseguir as informações. Basicamente, essa magia é um tipo de charme que faz o alvo pensar que o conjurador é amigo, o que facilitaria conseguir as informações. Então, sob o efeito da magia, o líder dos quagoas disse que eles eram uma tropa invasora para matar os dwarfs que estavam em uma cidade ao norte. Só que eles acabaram descobrindo um atalho que chegava ao lado da fortaleza dos anões, e eles queriam aproveitar esse atalho para matar os dwarfs que fugiram da cidade que eles estavam. Então, depois de conseguir as informações necessárias, Ainz, junto de seus subordinados, os prisioneiros e o Gondor, foram para Nazarick para logo depois eles ajudarem os dwarfs na batalha contra os quagoas. Já na capital dwarf, a guerra entre os anões e os quagoas finalmente se iniciou com um turbilhão de gritos e confusão na guarnição de Feodir. As informações que chegavam ao chefe do exército dwarf eram muito contraditórias, mas uma coisa eles podiam ter certeza, era que os seus inimigos conseguiram ultrapassar a grande fenda, uma fenda maciça com mais de 60 km de comprimento e 120 metros de diâmetro no seu ponto mais estreito. Mesmo que a fortaleza tivesse itens mágicos que poderiam produzir a magia Lightning, que era a fraqueza dos quagoas, a fortaleza acabou sendo destruída. E como a guarnição de Feodira não tinha nenhum equipamento forte o suficiente para poder se defender dos demi-humanos, e também vendo que os quagoas estavam chegando, o chefe do exército dwarf, para conseguir um pouco de tempo, teve que fazer a difícil decisão de ter que fechar o portão que conectava a guarnição com a capital Feodira, para que assim os quagoas não exterminassem todos os dwarfs. E assim, para que eles pudessem contra-atacar, 3 magos lançaram a magia Thunderball de 3º grau e 2 Thunder Lances de 2º grau, assim conseguindo matar um certo número de quagoas, enquanto o resto ficou parado para não serem pegos pelas magias. Assim, depois de conseguirem um tempo de mais ou menos um dia, os dwarfs começaram a pensar em algum tipo de jeito para conseguirem lidar com os quagoas, e também começaram a pensar em como a fortaleza
conseguiu ser destruída, com uma dessas teorias sendo que os Quagoas conseguiram fazer um tipo de aliança com um Frost Dragon, o que só de pensar fez o chefe Dwarf empalidecer. Só que antes que eles pudessem continuar pensando sobre o assunto, um Dwarf mensageiro chegou desesperado, avisando o chefe que mortos-vivos estavam na entrada da capital, na superfície, o que acabou deixando o chefe muito confuso, já que os mortos-vivos literalmente odeiam os vivos. Só que ao saber que eles tinham intenções de criar um acordo, ele ficou bem confuso e desconfiado, mas eles decidiram ir até onde os seus convidados estavam. Então, voltando um pouco no tempo e indo para a superfície, Gondor estava guiando o grupo de Ainz para a entrada da capital de Feodyra, e por mais que não estivessem acostumados com a superfície, Gondor conseguiu acertar o caminho até a capital. Mas ao chegarem, obviamente os dwarfs que eram os guardas estavam muito cautelosos, já que sem aviso prévio, mortos-vivos acabaram aparecendo do nada. E após várias tentativas para conseguir a confiança dos guardas, o dwarf encarregado dos militares decidiu dar boas-vindas a Ainz e também explicar a situação da batalha contra os Quagoas. E ao escutar, Ainz propôs emprestar algumas de suas forças para derrotar os Quagoas por enquanto, o que o comandante ficou hesitante por um instante, já que isso precisaria colocar tudo isso em um contrato, mas como Ainz estava oferecendo de bom grado, isso não demandaria tanto tempo, e depois de uma certa pressão do Ainz, o comandante decidiu aceitar essa ajuda, e essa com certeza foi a melhor escolha dele. Os primeiros Quagoas entre a vanguarda que atacaram a fortaleza estavam agarrando-se com ódio ao portão que foi fechado nas suas fuças. Só que claro, nada daquilo foi o suficiente para destruir o grande portão. Mas, para sua sorte ou azar, logo após um tempo, o portão que recentemente foi fechado acabou se abrindo sem mais e sem menos. O que deixou os Quagoas muito confusos, mas eles não deixariam escapar a chance de cumprir o seu objetivo de exterminar todos os dwarfs. Então eles logo começariam a avançar. Uma abertura bem pequena se abriu do portão, e um dos Quagoas, sedento por sangue, decidiu enfiar o braço naquela lacuna. Só que aquilo foi um grande erro, já que o braço desse mesmo azarado acabou sendo cortado por algum ser desconhecido que possivelmente poderia ser um espadachim. Mas mesmo depois daquela cena, nenhum dos Quagoas se sentiu ameaçado ou com medo. E após esperarem o portão abrir totalmente, eles logo começaram a sua investida, mas eles logo acabaram sendo impedidos por algo que parecia ser uma parede, mas só parecia mesmo, pois a tal parede logo começou a se mover, revelando-se ser na verdade vários escudos gigantescos, e os responsáveis por esses escudos eram na verdade Cavaleiros da Morte, o que logo depois de se revelarem, cortaram a cabeça de 3 Quagoas na sua frente. Algo que fez os Quagoas que estavam há alguns instantes tão determinados ficarem completamente horrorizados e quisessem começar a fugir do local. Mas o que deixou os demi-humanos mais desesperados ainda foi que os mesmos Quagoas que tiveram suas cabeças cortadas começaram a se mexer misteriosamente. E assim, o primeiro massacre se iniciou, e todos os Quagoas começaram a correr desesperadamente do local, indo para a direção oposta do seu objetivo, o que deixou um líder Quagoa chamado Yozo bem confuso. Só que depois de ver os Cavaleiros da Morte e os cadáveres ambulantes dos aliados, deixou ele aterrorizado, e vendo que não tinham chance contra os Cavaleiros, ele ordenou os Quagoas cortarem a ponte, e para conseguir tempo, mandou uma equipe suicida para segurar os Cavaleiros. Então quando Yozo menos percebeu, seu corpo começou a se mover sozinho, e então ele saltou do seu posto do comando bem acima, e usou a força de seu pouso e a agudez de suas garras para soltar os cabos de aço da ponte, e depois disso, a ponte suspensa subiu como uma onda gigantesca, e então caiu e se despedaçou, derrubando os cavaleiros e também os cadáveres. E para a sorte de Yozo, ele conseguiu se agarrar a um cabo da ponte destruída, conseguindo se salvar desse ataque suicida. E depois de olhar a escuridão da grande fenda e ver o número pequeno de soldados que restou, Yozo ordenou a todos baterem retirada para que eles pudessem informar o rei dos clãs sobre esse acontecimento. Depois do inimigo ter recuado, Ainz, junto de Shoutyer, Aura e Zembro, foi guiado
até a Câmara do Conselho, para que assim ele fizesse a sugestão de formar laços diplomáticos com o reino do Arf. E durante a caminhada, Ainz conseguiu perceber que os Cavaleiros da Morte acabaram sendo mortos, o que fez ele pensar que possivelmente poderia existir algum jogador. Mas como a gente sabe, não foi isso que aconteceu. Então, depois de chegar na Câmara e ter que esperar um pouco para o Dwarf-chefe fazer o relatório para o Conselho, Ainz entrou na sala onde havia 8 dwarfs com diversos cargos diferentes, desde um dwarf sumo sacerdote da terra até um dwarf mestre cervejeiro. Mas o que ficou um pouco complicado para a situação do Ainz era que, mesmo sabendo do nome e cargo de cada um, ele não conseguia diferenciar um do outro. Então, depois de uma apresentação de cada um, Ainz começou a discussão dizendo que seu objetivo de ter chegado até este reino é para iniciar relações amistosas entre as nações, e também que gostaria de se envolver no comércio, com já uma das ajudas que o reino feiticeiro disponibilizaria seria os mortos-vivos ajudarem nas minerações, recrutar os dwarfs que tinham as técnicas para criar runas, fora também que Ainz garantiu para o conselho de que ele iria salvar o reino da ameaça dos Quagoas, o que poderia acabar facilitando nas negociações, já que eles estariam em uma grande dívida com ele. E depois de algumas propostas para a relação amistosa entre as nações, Ainz teve que deixar a sala para que assim o conselho conversasse, e bastou que ele deixasse aquela sala que todos os dwarfs finalmente puderam ficar mais tranquilos, já que quase todos eles estavam morrendo de medo da presença do Ainz, fora também que eles estavam desconfiados de todas aquelas propostas que eles ouviram, achando que havia alguns tipos de brechas ou até mesmo mentiras nelas. Mas conforme a discussão foi se desenrolando, eles viram que se eles não aceitassem essas propostas, eles apenas seriam exterminados pelos Quagoas, o que no final fez 7 dwarfs estarem de acordo com as propostas de Ainz, porém com um dwarf que ficou até o fim, insistindo em não aceitar as propostas de um morto-vivo. Mas como é padrão desses momentos, a maioria vence e a minoria perde. E no final, Ainz conseguiu criar laços amistosos com o reino dwarf, e depois de ter feito os acordos com o conselho, Ainz, junto de Gondol, usou um vinho muito delicioso para poder atrair todos os dwarfs que tinham conhecimento sobre as runas. E mesmo que de começo todos os dwarfs não tivessem interesse, após mostrar uma espada de Yggdrasil que tinha 20 runas marcadas, todos os dwarfs que a um momento estavam sem interesse começaram a demonstrar inspiração para o trabalho, já que para a maioria, incluindo o Gondol, o máximo de runa que eles conseguiam colocar em uma arma era entre 4 e 5, o que fazia aquela espada um nível completamente diferente do que eles estavam acostumados ou até mesmo imaginavam, já que era 5 vezes maior do que eles conseguiam fazer. Assim, conseguindo fazer com que esse fosse o começo da ressurreição das técnicas perdidas, o que graças a isso acabou fazendo com que Gondol chorasse um pouco e agradecesse profundamente a Ainz. E depois de conseguir fazer quase tudo o que queria, o que restava agora para Ainz era tomar de volta o antigo reino dos dwarfs, que agora está habitado pelos Quagoas. Então no dia seguinte, com tudo preparado, Ainz, acompanhado de Sheltier, Aurea, Gondol e outros dwarfs, começaram o seu caminho para ir até a base inimiga. E quando eles abriram os portões, eles encontraram vários restos dos corpos dos Quagoas, o que acabou dando um mal-estar nos dwarfs. E logo encontraram a ponte derrubada pelo inimigo, o que acabou derrubando um pouco da suspeita do Ainz de existir um jogador. Mas isso não foi o suficiente para fazer ele baixar a sua guarda, o que fez com que ele limitasse Sheltier a usar apenas uma ou duas magias de 10º nível e permitir a Aurea a usar o item classe mundial que ela tinha. Então, depois de passar por todas as dificuldades no meio do caminho que qualquer um teria problemas de um jeito extremamente simples, Ainz deixou Sheltier e Aurea encarregadas dos Quagoas, e caso eles não se submetessem a eles, elas deixassem vivos pelo menos uns 10.000 deles, enquanto ele ficaria encarregado do dragão que comanda os Quagoas. Assim, cada um entrou para o campo de batalha. Yosu, que retornou até a base depois do pequeno inferno que passou, relatou tudo o que aconteceu para o rei dos clãs, Hyoru, que era o Quagoa líder que tinha força o suficiente para enfrentar a espécie inteira. E depois de ouvir o relatório sobre os Cavaleiros da Morte, aos quais Yosu pensava serem golems, e saber que possivelmente o inimigo estaria indo atrás deles, Hyoru viu que talvez eles iriam precisar da ajuda do Frost Dragon que os comanda. E para conseguir essa ajuda, ele precisaria dar uma certa quantia de minérios para o
dragão, e assim com os minérios, Hyoru foi até o Frost Dragon, que era o líder dos Quagoas, e o seu nome era Olazirdark. Esse nome vai ser difícil de falar e de vocês entenderem. E ao chegar ao seu líder, pedir a sua ajuda e oferecer o pagamento, Olazirdark ficou receoso em ajudar os Quagoas contra o inimigo, pois o seu orgulho de dragão não deixaria ele ajudar tão facilmente uma raça inferior. Ele então perguntou para suas 3 concubinas dragoas que estavam perto a opinião delas, e tirando uma que apoiava e não apoiava ao mesmo tempo, todas as 3 concordaram em ajudar os Quagoas contra o inimigo. Só que com o seu orgulho de dragão ainda no caminho, Olazirdark decidiu mandar o seu filho dragão, Renjimon, atacar os invasores. O único problema era que esse filho dele era um Hikikomori, e que ficou esse tempo todo apenas conquistando conhecimento e não poder. Então, com o objetivo de em um mês expulsar o filho do local, o dragão Renjimon foi encarregado de lidar contra os invasores, mal sabendo quem ele enfrentaria. Acontece que antes mesmo de encontrar Ainz e seu grupo, Renjimon já não estava confiante da vitória e estava rezando para conseguir intimidar o oponente. Porém, quando ele encontrou seus inimigos, ele não conseguiu sentir mais nada além de medo dos seres que estavam na sua frente. E antes que Ainz pudesse terminar de lançar uma magia, Renjimon, temendo a morte, encostou a sua cabeça no chão, o que segundo ele seria um dos maiores sinais de respeito que os dragões poderiam demonstrar, já que antes mesmo de iniciar a batalha, ele percebeu o quanto o Ainz era poderoso e também assustador. E morrendo de medo, ele decidiu se tornar o subordinado dele, o que pegou o Ainz de surpresa, mas no final ele transformou o Renjimon no dragão de estimação da Aura. Assim, com seu novo servo e sabendo que havia mais dragões no local, Ainz se separou de Aura e Shoutier e mandou o Renjimon o levar até o local dos outros dragões, e como pedido de Renjimon, ele deixaria pelo menos a mãe dele viva. E assim, quando eles chegaram até o local do trono do dragão e sua família, Olazirdark, ao ver que seu filho o traiu, começou a ficar furioso com ele, mas para alimentar ainda mais essa raiva, Ainz, com sua postura de governante de sempre, perguntou com bastante arrogância se Olazirdark se submeteria a ele, o que alimentou bastante a fúria do dragão. Só que depois de ter visto as vestimentas e as relíquias que Ainz continha, o dragão propôs que em troca dos tesouros que Ainz tinha, ele poderia deixá-lo vivo. Mas claro, Ainz respondeu dizendo que lidar com tolos era cansativo, o que fez com que a paciência de Olazirdark acabasse em questão de segundos e ficasse pronto para atacar. Mas Ainz respondeu o ataque com a magia Grasp Heart, e no mesmo momento que a magia foi lançada, o corpo de Olazirdark simplesmente caiu no chão, fazendo parecer que ele estava apenas dormindo. Só que claro, esse não era o caso. E depois de ver tamanho do poder que destruiu o líder do local, todos os dragões foram tomados pelo medo, e quando Ainz foi procurar a mãe de Renjimon, todas as dragoas que eram concubinas de Olazirdark se passaram pela mãe dele, como se cada uma das 3 fosse mãe dele, o que por algum motivo Renjimon não negou, mesmo não sendo verdade, o que acabou poupando tanto elas quanto os seus irmãos restantes. E depois de ter matado o líder do local, Ainz, junto dos dwarfs acompanhantes, começaram a revirar os tesouros do dragão recentemente morto. Shoutier e Aura se prepararam para começar a dizimar a raça dos Quagoas, e quando elas ficaram prontas, Aura usou o item mundial Representação da Natureza e Sociedade, um item que era um pergaminho que poderia confinar os alvos em um espaço fechado, e Aura o usou para confinar a caverna inteira, onde ela e Shoutier foram juntas. E depois de conversar um pouco sobre a genialidade de Ainz, Shoutier decidiu que dentre todos os 10.000 Quagoas que ela teria que deixar vivos, ela decidiu deixar restar 4.000 homens, 4.000 fêmeas e 2.000 crianças, o que pareceu um número bem equilibrado. E assim, depois de toda essa discussão, Aura podia escutar o passo de 60.000 Quagoas, só que não pôde saber se eles estavam indo até elas ou fugindo, mas ela sabia que já era momento delas se prepararem. Assim, indo para a visão de Hyoru, ele junto de todos os seus soldados ficou confuso com o local que eles estavam, já que quando o item mundial foi ativado, eles apenas viram a sua base ser devorada por uma névoa, mas quando ela se dissipou, ele encontrou 2 formas, uma elfa negra e outra garota pálida de armadura que eles acreditavam ser um golem. Então, para saber qual era o objetivo delas, Hyoru decidiu ir sozinho até as 2 garotas, e quando ele as encontrou cara a cara, Shoutier
Shoutier, sem enrolação, anunciou o objetivo de Ainz de governar a raça Quagoa, e também disse que caso eles não se submetam ao ser todo-poderoso, ela eliminaria cada um até sobrar 10.000 da raça, o que acabou deixando Hiyoro muito assustado. Fora também que ele conseguiu perceber o perigo que estava na sua frente, e sem ao menos poder responder direito, Shoutier logo tomou a decisão de matar todos os Quagoas até dar um número exato que ela queria, e é nesse momento onde começaria o massacre. Hiyoro então dá um grito alto, que foi respondido com 10.000 Quagoas indo em direção a Shoutier, mas os resultados dessa investida eram horríveis demais para serem vistos. Todos aqueles Quagoas estavam atacando uma barreira invisível e eram enviados aos ares. Tudo o que podia ser visto eram corpos de Quagoa sendo dilacerados apenas pelas balançadas da espada de Shoutier, sobrando apenas os seus restos de carne. Cada Quagoa que fazia alguma investida era morto em um único golpe. Isso não era mais uma batalha, não foi nem mesmo um massacre. Isso era simplesmente eliminação. Hiyoro até mesmo tentou se iludir, acreditando que uma hora Shoutier iria cansar de tanto balançar sua espada, mas infelizmente isso não passava de um sonho. Naquele momento, ele já não conseguia sentir mais nada. Ele só expirou em silêncio pelo passar do tempo, e logo ordenou aos seus soldados separarem a quantia de 2.000 crianças. E após dar essas ordens, ele caiu em soluços silenciosos de pura miséria. Os choros de Hiyoro, saudados por seu povo como o maior governante da história, misturou-se com os gritos das crianças enquanto seus próprios soldados as massacravam. E no final, o objetivo de Shoutier foi cumprido com sucesso. Então, depois de tudo isso, Ainz, depois de ter visto todo o tesouro junto de Gondol, foi até o local onde estava Aura e Shoutier, que já completaram as ordens. E lá, ele conheceu Hiyoro, que estava com seu espírito quebrado e morrendo de medo. E logo elogiou as duas pelo trabalho delas, o que acabou fazendo com que Shoutier caísse em lágrimas, feliz por finalmente conseguir se redimir, nem que seja um pouco pelo erro que ela cometeu por sofrer controle mental. No final, Ainz conseguiu recuperar o terreno dos Dwarfs, e após participar de uma festa que era uma despedida para os Dwarfs ferreiros, ele fez uma reunião rápida com Demiurgos para ouvir alguns relatórios. E claro, Ainz acabou se sentindo um pouco pressionado pela imaginação e pensamentos malucos do Demiurgos, engrandecendo Ainz até o céu. E no fim, Ainz deixou a questão da vassalização do Império nas mãos do Demiurgos, o que pode ter sido uma decisão um pouco preocupante. Assim, todos os objetivos de Ainz no momento foram completados, conseguindo dar muito mais expectativa para o verdadeiro potencial do reino feiticeiro.